Nessa história, um garoto fica preso no dia 7 de julho de 2020 por 1000 anos. Depois desse tempo, ele desbloqueia um sistema que lhe permite controlar e resetar o dia seguinte, com regras e custos. Ele usa suas habilidades como luta, hack e idiomas para manipular situações e pessoas poderosas. Quer saber mais? Vem comigo! Tudo começa em um dia cinza, com aquele ar pesado de quem já viu tudo antes. Um cara chamado Hu-Ken parou para pensar sobre a própria vida. E não era qualquer pensamento não, era aquela reflexão que corta fundo. Imagina só, acordar todo dia no mesmo dia como se o tempo tivesse travado. No começo, até que seria legal, dá pra gastar um dinheiro à vontade e fazer merda que no dia seguinte está tudo resetado. Mas aí vem o vazio, nada importa, nada muda, você pode apostar, roubar e acorda de novo na mesma cama e no mesmo dia. Cansado dessa rotina sem sentido, ele mete um pijama nada discreto e vai para um bar. Lá ele senta-se com uma moça e solta a bomba. Hoje, dia 7 de julho de 2020, eu completo 1000 anos. Ela dá uma risada sem graça. Tá, e eu sou a rainha da Inglaterra. Inventa uma desculpa melhor pra chegar em mim, né, cara? Mas ele insiste, fala que domina 1000 línguas, que é hacker dos bons e que já viveu tudo isso infinitas vezes. Ela só revira os olhos, pega o celular e manda uma mensagem. Cadê você, menina? Tô aqui com um maluco que diz ter 1000 anos. Hu-Ken tranquilo avisa, sua amiga não vem, o ex voltou e agora tão juntinhos de novo. A moça quase engasga. Tá mentindo? Em 9 minutos e 13 segundos ela liga. Se não ligar, pode me matar. Ela finge que acredita, mas tá mais pra esse cara é um psicopata. E eis que do nada surge um Zé Ruela com cigarro na boca se achando o dono do pedaço. Ele agarra a mão dela e chama ela de delicinha. Puxa para a mesa dele. Ela fica branca, gagueja, mas o cara não larga o osso. Hu-Ken intervém. Ei, espera aí. O esquisito vira pra ele, todo arrogante. O que você quer? No movimento rápido, joga o cigarro na cara do Ken, mas ele desvia sem esforço. O cara fica bugado. Como assim ele desviou? Ele sabia que eu ia fazer isso? Na tentativa frustrada de acertar um soco, leva um murro no queixo e cai duro. Os amigos deles ficam parados sem entender nada. A moça que antes estava com medo, agora solta um... Nossa, até que ele é maneira. Mas aí chega o líder da gangue, puto da vida. Você tá morto. Hu-Ken só dá um sorrisinho. Cresceu, hein? O Zão não te ensinou direito, foi? O cara congela. Como você conhece o meu irmão? Sem perder tempo, Ken liga pro talzão e manda o papo reto. Se não quiser guerra na China, controla sua turma. O líder fica pálido, os capangas se curvam e a moça totalmente em choque. E como se não bastasse, o celular dela toca exatamente quando Ken previu. Era a amiga, cancelando porque o ex voltou mesmo. Ela olha para ele assustada. Quem é você? Ele só levanta convidando ela para sair. Chega numa garagem onde um carrão vermelho chama a atenção. Ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que não. E então ela pergunta se seria roubado. E ele fala, tanto faz, amanhã volta pro dono. Ela hesita, mas acaba indo com ele. No caminho solta um... Você não vai me deixar sozinha de noite, né? Quem nem pisca. Desculpa, não curto mulher que precisa de um caminhão de maquiagem pra ficar bonita. Ela fica furiosa, pega um lenço e tira tudo. Melhor assim? Ele avalia... nota 9. Vamos. Ela ainda desconfiada ameaça chamar a polícia se ele tentar algo. Mas no fim, acabam indo para casa dela. O dia amanhece. Hu-Ken abre os olhos, feliz da vida. Mais um dia 7 de julho. Só que aí, do nada, a voz dele corta o silêncio. Ei, você não disse que o tempo repetia? Então me explica. Por que hoje é dia 8 de julho? O Ken engole seco. 8 de julho? Seu corpo reage antes da mente. E num pulo, ele some dentro do banheiro e tranca a porta. Do lado de fora, a garota bate na madeira, irritada. Que tipo de homem foge para se esconder no banheiro? Ela exige uma explicação, mas Ken nem ouve. Debaixo do chuveiro, a água gelada escorre enquanto ele processa. Não é um sonho. O tempo voltou a andar. Depois de 1000 anos preso no mesmo dia, ele finalmente está livre.
Uma risada explode do seu peito, ecoando no azulejo. Ha, 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 ha. Mundo, estou aqui! E então, do nada, um painel brilhante aparece diante dos seus olhos. Sistema ativado. Teste do milênio concluído. Reencarnação temporal iniciada. Ken franze a testa. Um sistema? Ele pergunta se foi ele quem desbloqueou aquilo, mas a tela já muda, exibindo seus atributos. Força, velocidade, habilidades, tudo medíocre, exceto pela mente afiada. Mas um item chama sua atenção: reset temporal. Ele pergunta se pode usar quando quiser. O sistema confirma: sim, mas com regras. O ponto do retorno sempre será às 7 da manhã. A primeira vez custa 1 ponto, a segunda 2 pontos, a terceira 4 pontos e assim vai dobrando. Resetar demais no mesmo dia esgota todos os pontos. Então, melhor não abusar. Quem entende na hora a diferença? Antes ele era prisioneiro do tempo, agora ele o controla. E aí ele começa a lembrar da sua vida passada. Um estudante comum, sem nada de especial, mas agora, depois de 1000 anos preso, carrega 1354 habilidades do nível máximo. E entre eles, dirigir, cozinhar, lutar, até manejar espadas pesadas. Tudo ali pronto para ser usado. Do outro lado da porta, a garota pressiona o ouvido contra a madeira, duvidando da sanidade dele. Quando Ken finalmente sai todo animado e ela solta um "Tá tudo bem contigo?", ele só sorri. Melhor dia em 1000 anos. Ela revira os olhos, mas antes que possa responder, batidas violentas sacodem a porta. Uma voz rouca berra do corredor: "Abre, seu ladrão! Roubou o carro do chefe e agora vai morrer." Ela repara pelo buraco da fechadura. 3 capangas da gangue do Eng e pistolas à mostra. E ela solta: "É tudo culpa sua." Ela sussurra e os dedos tremendo. "Roubando o carro do mafioso. Você tá morto." Quem nem pisca. Se soubesse que o tempo ia voltar a andar, não teria pego justo o carro do Eng. Ela fica pálida. O Eng não era qualquer um. Ele era um dos criminosos mais perigosos da China, e agora estavam atrás dele. Mas o Ken parece mais interessado em contar a sua história. Fala dos pais agredidos por cobradores de dívidas, e da vingança que levou ele à prisão, da ascensão nas ruas até se tornar alguém que até o submundo respeitava. Ela olhou para ele desconfiada. "E você roubou o carro dele? Tá maluco?" Quem dá de ombros? "Problema pequeno. Ontem mesmo usei o nome de um deles para me livrar da encrenca." E ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele diz que é fácil. Fecha os olhos e aciona o sistema. Reset temporal. Primeira vez. 8 de julho de 2020. Uma notificação pisca. 1 ponto consumido. Restam 364.999. Ela olha para o celular. A data voltou para 7 de julho. Antes que possa gritar, quem a interrompe? Sem tempo para explicação. Se veste logo. Ela rosna. Morde o dedo dele. Irresponsável do caramba. Ele ignora o ataque. Os capangas do Eng vão voltar atrás do carro. Não tô com medo, mas é melhor que você saia daqui. Ela cruza os braços. Sabe quem eu sou? Vai ter que implorar para eu te ajudar. Quem dá um passo para frente, encostando nela com um sorriso. Igual você implorou ontem? Ela empurra ele, furiosa. Então morre sozinho. Ele ri. Já conheço alguém que resolve isso. E ela pergunta quem. Ele diz que será uma mulher com um coração enorme. O carro do Ken voava pelas ruas da cidade, fazendo curvas tão fechadas que os pneus guinchavam no asfalto. A garota ao seu lado se agarrava no banco, e pelos retrovisores 2 sedãs pretos não davam trégua. Os capangas do chefão queriam seu carro de volta a qualquer custo. Um dos perseguidores enfiou o braço pela janela com uma pistola. Mirou direto no para-brisa do Ken. Qualquer um ficaria em pânico, mas ele só sorriu, como se aquilo fosse diversão. Com uma mão no volante e a outra no câmbio, ele acelerou ainda mais, deixando a garota aos gritos. No carro de trás, os capangas berravam entre si. Aquele carro valia mais que suas vidas, e o chefão não aceitaria fracasso. Foi quando o celular do Ken tocou. Um número desconhecido. Ele atende como se não estivesse fugindo da morte, falando calmamente sobre um tal Sr. Lee, uma aposta importante e um traidor na empresa de alguém.
A voz do outro lado ficou tensa, exigindo saber como ele sabia daquilo. Ken, sem perder a pose, marcou um encontro em meia hora e desligou. Mas os problemas não paravam. 2 novos carros surgiram, fechando o caminho. A garota gritou, dizendo que estavam encurralados. Ken só respirou fundo, girou o volante e mandou o carro num drift tão violento que os capangas quase bateram um no outro. Minutos depois, o carro parou em frente a um prédio residencial. A garota olhou em volta, reconhecendo seu próprio endereço. Ela abriu a boca para perguntar como que ele sabia onde ela morava, mas decidiu nem perder tempo. Já conhecia a resposta absurda que viria. Ao sair do carro, ainda tremendo, ela até tentou disfarçar numa piscadinha. Você dirige bem, hein? Quem fala que são anos de prática? Não perdeu tempo de se gabar. E também algumas mortes no meio do caminho. Ele pegou o celular e soltou. Você só tem uma chance, diferente de mim. E ela ficou com ódio. Antes que os xingamentos saíssem da sua boca, Ken já acelerava para longe, deixando-a na calçada, furiosa e questionando se tudo aquilo não tinha sido armado pela sua amiga. Agora corta a cena. Meia hora depois, Ken estava diante de um prédio comercial, com telões mostrando a imagem da senhorita Lee, a empresária mais poderosa de Donghae, com um irmão que, pela sua influência, poderia abalar a China. Ken até comentou sozinho que já tinha se envolvido com ela, mas ninguém o viu. Dentro do escritório principal, após ser anunciado, Ken já se viu diante da própria senhorita Lee. Ela o olhou de cima a baixo enquanto lia um dossiê completo sobre a sua vida. Tinha nome, idade, formação e até o nome dos pais. Ken ficou impressionado. Como ela conseguiu tudo isso só pelo meu número de telefone? Ela realmente era boa. Com um gesto dramático, ela rasgou os papéis. Chamou-o de medíocre, mas admitiu que alguém como ele não deveria saber sobre a sua aposta secreta. Então veio a pergunta: quem diabos é você? Ken não perdeu tempo. Sei quem é o traidor da sua empresa. Quer saber o nome? Me dá 10 milhões. Ela riu. Ninguém pagaria essa quantia sem provas. Foi quando ela sacou uma pistola, apontando direto para sua cabeça. Ken só sorriu. Você atiraria se a arma tivesse balas. Ela puxou o gatilho e clique. Nada, não tinha balas. O malandro realmente tinha esvaziado sem que ela percebesse. Gênio ou vigarista? Ela ficou parada tentando entender como ele tinha feito aquilo. A arma estava debaixo da mesa o tempo todo. Como ele conseguiu tirar as balas sem que ela percebesse? A mente dela trabalhava a mil, criando teorias, mas nenhuma fazia sentido. Ken só deu um sorriso, explicou que era um homem bonito e inteligente, e que alguns truques ele preferia guardar para si. Afinal, inteligência era justamente saber o que revelar e o que manter em segredo. Aos poucos, ela começou a ceder. Queria saber o que mais ele sabia sobre ela. Foi quando Ken soltou tudo. Contou que ela era a filha mais velha da família Lee, mas sempre foi tratada como incapaz só por ser mulher. Lutou a vida inteira para provar que podia ser melhor que os homens, mas nunca conseguiu sair da sombra do seu irmão. Sua mãe a apoiava, mas depois da separação começou a namorar homens interesseiros e até ameaçou de morte se não casasse com o tal de Ding. Ela quase cedeu, mas não por medo, só não queria abandonar sua mãe. Para fugir do casamento, teve 3 namorados falsos. O primeiro se matou, o segundo acabou no hospício e o terceiro foi preso. Tudo obra do Ding, que arruinou cada um deles para garantir que nenhum homem chegasse perto dela. No meio de todo esse desespero, ela e o Ding fizeram uma aposta secreta. Abririam um negócio e quem estivesse à frente em 5 anos ganharia. Só que ela não sabia de uma coisa. Ding tinha comprado alguém do time dela. No dia do lançamento, tudo iria desmoronar. Ken parou, deixando o ar no suspense. Ela não pensou 2 vezes. Pegou um cheque, preencheu o valor que ele pediu e jogou na mesa. Quem é o traidor? Fala logo! Na mesma hora, a porta se abriu, um homem entrou, pedindo que ela assinasse uns papéis. E Ken agiu rápido, empurrou o cara contra a mesa, gritando que era ele. O homem ficou confuso, negando tudo, até que Ken soltou a bomba. E os 5 milhões que estavam na sua conta da Suíça? Conta logo! O rosto do homem mudou na hora.
Ele gaguejou tentando explicar, mas Ken já tinha ligado para Ding. A senhorita Lee atendeu fria, ouvindo a confirmação da traição. O homem caiu de joelhos admitindo que pegou o dinheiro, mas tentando justificar, dizendo que a mãe dela não queria o casamento e foi pressionada pelo avô. E o Ken, ao ouvir tudo isso, falou que era mentira. Foi o Ding que mandou ele falar isso, sabendo que a mãe era o ponto fraco da senhorita Lee. Ela não perdeu tempo, mandou o homem sair e nunca mais aparecer. Quando a porta se fechou, Ken achou que ela ia deixar por isso mesmo, mas foi engano. Ele vai acabar no fundo de um rio hoje à noite, só que não pelas minhas mãos. E ela ainda desconfiava de Ken. Será que ele não era mais um peão do Ding? Mas o Ken já previa isso e tinha uma solução na manga. Deixe eu ser seu namorado falso. O Ding era o tipo de que preferia morrer a manchar a sua própria reputação. Jamais se humilharia ou trairia seus princípios só para conquistar alguém. Por isso, Ken sabia que havia uma maneira de provar que não era um infiltrado, se tornando o namorado falso dela. Ela logo lembrou que já tinha tido 3 namorados falsos, e todos terminaram muito mal por causa do Ding. Ken, porém, argumentou que quando alguém está subindo na vida, um relacionamento poderia até tornar tudo mais interessante. Foi quando ela pegou a arma, apontou direto para ele, comentando que ele era muito corajoso e que seria uma pena que ele morresse tão jovem. E finalizou perguntando se ele não estava com medo. Ken apenas riu. Por que teria medo? Se ela quisesse realmente matar alguém, simplesmente mataria. Aquilo era só uma brincadeira. A reação dele surpreendeu. Ela riu e admitiu que gostava dele. Então sugeriu que todo casal precisasse de uma foto íntima. Eles pousaram juntos, sorrindo como 2 apaixonados. Ken percebeu o jogo, ele não era bobo. Aquela foto seria enviada para o Ding, tanto para provocá-lo, quanto para provar que Ken não era um espião. A partir daquele momento, ele estava oficialmente no papel de namorado e assistente pessoal dela. Mas o Ken queria mais. Perguntou sobre o seu irmão, sabendo que os 3 maiores impérios do entretenimento chinês estavam sob o seu controle. Ela confirmou que todo mundo do leste da China sabia disso, e que um desses impérios tinha ultrapassado todos os limites envolvendo celebridades, ricos e até autoridades. Uma investigação já estava rolando há 3 meses. Ken revelou que sabia, e que no máximo 1 mês a rede seria fechada. E isso não seria só o problema do irmão. Se a família quisesse se proteger, teria que cortar relações com ele. Ela ficou chocada com a informação. Precisava ter certeza que era verdade. Ken apenas deixou claro que não daria mais detalhes. Corta para a cena do clube do entretenimento do leste da China. 2 capangas estavam relatando os acontecimentos recentes para o chefão. O homem conhecido como mão direita de Lee Hou-tai estava furioso. Ken tinha roubado seu carro, batido nos homens de Zhao e ainda usou o nome do Sr. Lee. Outro capanga comentou que era muito estranho que ele tivesse o número do chefe e soubesse até sobre a reunião de maio. O neto mais velho da família Lee, Lee Hou-tai, decretou que quando encontrasse Ken, não sobraria nada dele. Ele mesmo terminaria o serviço com as suas próprias mãos. Foi quando a senhorita Lee apareceu de surpresa na sala. Todos ficaram chocados, inclusive o irmão, que imediatamente mandou apagar os cigarros, sabendo que ela odiava o cheiro. Nervoso, ele perguntou o motivo da visita inesperada. Ela simplesmente apresentou Ken como seu namorado. Ken, todo sorridente, devolveu as chaves do carro que tinha emprestado, dizendo que já tinha estacionado direito. Um dos capangas imediatamente apontou para Ken, acusando-o de ter roubado o nome do Sr. Lee. Lee Hou-tai, o herdeiro mais poderoso da família, muito mais influente que o próprio Ding, ficou chocado. Ele sabia que sua irmã tinha tido uma infância difícil e que sempre lutou tanto para protegê-lo. Isso fazia com que ele temesse a ela e que ele respeitasse ainda mais. Quando ele perguntou quem era aquele rapaz, a irmã foi direta. Ele não é um simples rapaz, ele é meu namorado. O irmão ficou em choque. Como assim namorado? Ele questionou se era mais um daqueles namoros falsos e se ela não achava que o Ken era muito comum para ela. Ela começou a ficar estranha, dizendo que ultimamente não estava se sentindo bem. E colocou a culpa toda em Ken. Ken, com um sorrisinho, perguntou se ela não estava exagerando só para criar um drama. E se o verdadeiro medo dela era que o Ding o matasse.
Ela começou a responder, mas quem a interrompeu, observando que o irmão dela parecia completamente perdido com toda aquela situação. De repente, o irmão dela começou a pirar. Será que a minha irmã está grávida? Seria filho daquele cara? Ele não conseguia acreditar. Olhou para quem e pensou, não parece mal, mas também não é nenhum galã. Minha irmã sempre preferiu homens mais velhos. Por que ela ficaria com um novinho de 20 anos? A suspeita tomou conta dele. Será que o Ken estava enganando a sua irmã? Na cabeça dele, o amor deixava as pessoas burras, fazia o QI cair para zero, e ele precisava salvar a irmã daquela furada. Ele exigiu saber como que os dois se conheceram. Ken, sem hesitar, respondeu que foi há 3 meses atrás, quando ela estava recrutando estagiários em uma universidade. A senhorita Lee ficou surpresa. Realmente, ela tinha feito isso. Mas como ele sabia? O irmão, ainda mais desconfiado, questionou como que em tão pouco tempo eles teriam chegado a esse ponto. E ainda por cima, os capangas teriam visto Ken num bar com outra garota. Na hora, a senhorita Lee arregalou os olhos. Mas que garota? Quem se defendeu na hora explicou que a tal mulher era a dona do grupo biomédico Mu, um dos maiores no mar da China Oriental, e ainda jogou uma bomba. Se não tivesse parado um dos homens dela na noite passada, a situação teria ficado feia. O grupo Mu era um gigante, um verdadeiro dragão no mundo dos negócios, enquanto o grupo do irmão dela era uma cobrinha. Se tentasse brigar com eles, mesmo que ganhassem, sairiam arrasados. O irmão da senhorita Lee engoliu seco e até agradeceu. Ela ficou impressionada. Nunca tinha visto o irmão dela tão corajoso ficar sem reação com poucas palavras. Mas logo lembrou que estava ali por um motivo sério. Ela soltou a notícia. Alguém poderoso queria acabar com o Clube da Coroa. Todos ficaram em choque. O irmão garantiu que era impossível e que ele tinha tomado todos os cuidados. Quem não perdeu tempo, revelou que o irmão tinha chantageado gente importante e que seu negócio com o chefão do submundo já deveria ter acabado há tempos. A senhorita Lee ficou furiosa, porque ele ainda estava metido com aquele cara. Ela sabia que ele não era gente boa. O irmão ficou nervoso, com medo da reação dela, e prometeu explicar tudo depois. Quem concordou com a senhorita Lee? Aquele chefão tinha traído o irmão dela e jogado a culpa tudo em cima dele. O irmão ficou chocado. Como quem sabia desses negócios secretos? E até a irmã não sabia. Quem, com um olhar dramático, respondeu que não devia satisfações a ele. Afinal, ele estava ali só pela sua deusa. O irmão ficou possesso, não acreditava em nada e exigiu uma explicação clara. Foi quando Ken soltou uma bomba. Quase ninguém sabe, mas há 4 meses um tal de Liao, um figurão da Polícia Marítima, começou a investigar um caso chamado Entretenimento da Coroa. A polícia já tinha infiltrados no clube, alguns fingindo ser convidados, outros escondidos, coletando provas. Quem até começou a escrever os nomes dos infiltrados. O irmão ficou branco, mandou um capanga avisar todo mundo e trazer as armas. Mas ainda ameaçou, se as suas informações for mentira, a culpa cairá toda sobre você. Quem, tranquilo, mostrou uma câmera com provas do caso e ainda perguntou quanto ele estaria disposto a pagar para resolver aquele problema. O irmão ficou furioso, jogou a câmera no chão e ordenou que trouxesse todos os nomes da lista. Mas o Ken interrompeu. Se qualquer um daqueles homens desaparecesse, a polícia agiria na hora. Eles já teriam provas dos cassinos ilegais. O irmão, sem saída, perguntou o que ele poderia fazer. Quem, com um sorriso debochado, disse que os capangas não poderiam ir lá ainda. E ainda exigiu um pedido de desculpas, senão ele não faria nada. O irmão da senhorita Lee olhou para Ken com um misto de desconfiança e respeito. Afinal, se a irmã o considerava parte da família, ele não tinha muita escolha a não ser aceitar. A senhorita Lee deu um passo à frente, deixando claro que Ken deveria ajudar, já que agora estavam todos no mesmo barco. Mas Ken não parecia convencido. Para ele, aquela relação era só uma fachada. O irmão dela tentou disfarçar o desconforto e concordou rapidamente, pediu desculpas e justificou que só estava preocupado com a possibilidade do Ken estar traindo a sua irmã. Ken não acreditou em uma palavra, mas decidiu ajudar a si mesmo, tudo pela senhorita Lee, e então começou a explicar o plano. A primeira parte do plano era simples. O irmão da senhorita Lee precisava se livrar de Shi-Hu,
O cara sabia demais, e se continuasse vivo poderia arruinar tudo. Como Shi-Hu estava envolvido com drogas, fazer parecer uma overdose não seria tão difícil. A segunda etapa era destruir todas as provas que ligavam o irmão dela a um chefão do submundo. O irmão aprovou a ideia na hora, mas quem o chamou de louco? Shi-Hu era o dobro do seu tamanho. Em vez de partir para a violência, quem tinha um plano melhor. Na rua Willow, apartamento 501, havia um cofre e lá dentro estavam todas as provas que precisavam sumir. O irmão da senhorita Lee só precisava contar ao velho da família Wei e explicar toda a situação. O irmão ficou chocado, como quem sabia até a senha do cofre. A família Lee e a família Wei estavam em guerra há anos, e os Wei sempre levaram a melhor. E por isso a senhorita Lee queria se aliar ao Ding, para finalmente derrubar a família Wei. Mas se essa guerra acabasse de repente, muita coisa iria desmoronar. O irmão pareceu entender e concordou em fazer tudo o que quem pediu. Mas quem ainda tinha um último detalhe, o irmão precisava provocar um pequeno incêndio no Crow Club. Nada grave, só o suficiente para aparecer nos noticiários e interromper o funcionamento do lugar. Assim ninguém suspeitaria de nada. Foi quando o celular do irmão tocou. Uma mensagem anônima informava que havia perdido 2 milhões no cassino. Ele ficou possesso, sabendo que precisava resolver aquilo imediatamente. Quem, porém, já sabia o que tinha acontecido. Até citou o nome do responsável pela mensagem. O irmão ficou boquiaberto. Como ele poderia saber? Corta a cena para o cassino. O lugar estava lotado, com gente apostando e bebendo. Quem explicou que havia um esquema por trás daquela bagunça? Um profissional estava trapaceando nos jogos, roubando dinheiro e usando uma proposta falsa para encobrir tudo. O cassino já tinha descoberto a fraude. E um homem importante, Xin Guan, estava furioso por ter perdido milhões. Ele exigia uma solução, mas a situação só parecia piorar. Várias pessoas estavam sendo afetadas, incluindo a família rica que tinha investido no esquema. Quem revelou que Shen Guan tinha um plano envolvendo a família Lee, o que deixou o irmão dela ainda mais irritado. Ele não pensou duas vezes e começou a ameaçar o Shen Guan. Enquanto isso, o próprio Shen Guan estava relaxando em outra mesa, rindo enquanto jogava mais milhões. Quando viu o irmão da senhorita Lee se aproximando, ele não perdeu a chance de provocar. "Você não tem habilidade para jogar", falou Shen Guan, com um sorriso de deboche. Quem, sem hesitar, entrou na conversa. "E se for uma partida comigo?" O chefe Shen Guan deu uma risada grosseira, achando engraçado. Como que alguém tão jovem queria jogar contra ele? Ainda por cima, confundiu Ken com o próprio Sr. Lee, mostrando que não tinha a menor ideia com quem estava lidando. Ken não se abalou, lembrando ao chefe Chen que ele já tinha perdido 2 milhões mais cedo. Será que ele queria perder mais e passar ainda mais vergonha? O jogo começou. Enquanto as cartas eram distribuídas, os capangas do chefe Chen cochichavam que verdadeiros mestres das apostas sabiam ler a mente dos adversários. Um jovem como Ken nunca teria essa habilidade. Mas o Ken só sorriu, disse que podia ver as cartas dos adversários só de olhar para a expressão dele. A senhorita Lee ficou preocupada e perguntou baixinho se ele realmente conseguia ver. A resposta foi confiante. No cassino, ele derrubava quem quisesse. Sem medo, quem começou apostando 500 mil foi jogando com calma e às vezes até passando a vez, outras vezes aumentando as apostas. Sua confiança era impressionante quando finalmente venceu. O Sr. Lee até tentou diminuir a vitória, dizendo que o homem contratado pelo chefe Chen era ruim e que ele estava com azar. Foi quando o chefe Chen revelou seu plano. Seu jogador profissional tinha um hábito de perder no começo para estudar os adversários. Agora que ele tinha analisado quem iria atacar de verdade. Ken continuou aumentando as apostas, jogando sem nem olhar direito para as cartas. O oponente, já irritado, reclamou que ele só contava com a sorte. Cansado da brincadeira, decidiu ir com tudo na próxima jogada. E o clima ficou tenso. Seria essa armadilha perfeita ou quem tinha o último truque na manga? Enquanto isso, continuava jogando. Seu oponente observava cada movimento com atenção, convencido que já tinha descoberto sua estratégia. Ele passa a vez e estava confiante que a vitória estava garantida, mas quem, esperto como sempre, tinha armado uma armadilha e venceu mais uma rodada.
O clima na mesa ficava cada vez mais pesado, e a senhorita Lee começou a ficar inquieta, achando que o Ken estava se arriscando demais. O adversário irritado soltou um comentário sobre Ken. Ele se acha imbatível só porque joga sem olhar as cartas. Os irmãos Lee ficaram tensos, especialmente quando viram o oponente e o chefe Chen comemorando antecipadamente, como se os 200 milhões já estivessem no bolso deles. Mas Ken calmamente revelou suas cartas e venceu de novo. O perdedor ficou transtornado, perguntando se o Ken tinha trapaceado de alguma forma. Ken só sorriu e explicou que desde o começo tinha estudado cada jogada do adversário. Disse que até o cara era bom, mas o orgulho tinha sido sua ruína. E então começou a esfregar sal na ferida, dizendo que dentro daquele jogo, o oponente não passava de um peão que ele controlou o tempo todo. O Sr. Lee, aproveitando o momento, deu uma tapinha nas costas do chefe Chen e lembrou que aquele dinheiro perdido não era dele, era emprestado. O chefe Chen ficou pálido e nervoso. Chamou o jogador profissional para ter uma conversa do lado de fora. Ken não deixou barato, exigiu saber para onde ele estava indo. O chefe Chen tentou se defender, dizendo que não havia problema em sair depois de uma derrota, e reclamou que estava sendo tratado mal. Mas o olhar de Ken ficou sombrio, e ele pediu uma faca para o Sr. Lee. Quando a faca chegou em suas mãos, Ken se aproximou do adversário, pegou seu braço e, num movimento rápido, arrancou uma carta escondida na manga dele. Explicou que tinha pedido uma vistoria nas cartas antes do jogo. Justamente por isso, o oponente tinha roubado uma carta achando que ninguém perceberia. E o Ken só não tinha exposto antes porque esperava o momento certo. Todo mundo ficou em choque. O Sr. Lee exigiu uma explicação e o trapaceiro, suando frio, tentou dizer que era um mal-entendido. Ken não perdeu tempo, deu um golpe no cara, ameaçou ele e fincou a faca em sua mão. O grito de dor ecoou pela sala e Ken virou-se para o chefe Chen, esperando que ele confessasse o esquema. O chefe Chen, tremendo, jurou que não tinha nada a ver com aquilo. Ken, sem se importar muito, simplesmente afastou e deixou o Sr. Lee cuidar da bagunça. Enquanto isso, a senhorita Lee observava Ken com um misto de admiração e medo. Ela se perguntava como que alguém podia ser tão frio depois de fazer o que ele fez. Será que ele realmente seria capaz de matar alguém se precisasse? O Ken e a senhorita Lee estavam no carro quando ela soltou que não imaginava que ele fosse tão bom em apostas. Ele deu um sorriso meio malvado, agradeceu e ainda lembrou ela de pagar o que devia. Ela reclamou e disse que ele só pensava em grana, deixando ele sem graça. E para disfarçar, ele começou a olhar pela janela desconfiado. Ela perguntou o que era, e ele achava que tinha um carro seguindo eles. Imediatamente, o motorista que usava um daqueles fones esquisitos avisou a senhorita Lee. Gente, o carro era tão grande que ele realmente precisava se comunicar por um fone. Ela mandou o motorista despistar o carro e comentou que o Ding adorava mandar a gente atrás dela. O Ken cortou na hora falando que não era o Ding e que o alvo também nem era ela. Ele pegou na mão dela e falou para ela relaxar. Ela ficou pensando se aquele era um jeito dele chegar nela. E até que ela gostou. Ela resolveu retribuir a ajuda e o convidou para comer. Chegando no restaurante, ele brincou que o lugar estava cheio de pretendentes e que iam achar que ele era um concorrente. Mas ela o surpreende, queria mesmo que vissem os dois juntos. Foi aí que chegou o Dr. Han, o chefe do grupo de inovação. Ele a cumprimentou e ela, sem vergonha nenhuma, apresentou Ken como seu namorado. O Dr. Han elogiou ele, dizendo que combinava perfeitamente com a senhorita Lee. O Ken educado agradeceu e o Dr. Han foi embora, pedindo desculpas por atrapalhar o encontro. Ken comentou que o cara era gente boa, um peixe grande na Câmara do Comércio, e que conhecia ele melhor que ela. Mas também avisou que nem todo mundo ali era amigo. Ela admitiu que tinha vários rivais, principalmente mulheres, e com um gesto de deboche soltou que era burrice ver ela como inimiga. Ken sorriu e depois concordou. Eis que do nada aparece uma tal de Liu, uma mulher que casou com um figurão dos negócios e teve um filho com ele. Chegou na mesa toda falsa dizendo que era coincidência encontrar a senhorita Lee ali. Ela ficou surpresa dizendo que não sabia que ela namorava e soltou a bomba. Falou que a senhorita Lee parecia ter 27 anos enquanto Ken não passava dos 20 e perguntou se ela estava precisando de colágeno. A senhorita Lee ficou pistola e falou que ia considerar aquilo uma piada. A Liu provocou ainda mais, dizendo que ela ainda se importava com o que os outros pensavam. A senhorita Lee já estava pronta para jogar o cappuccino nela, mas o Ken segurou seu braço e pediu para que ela se controlasse. Ele resolveria tudo.
Ele encarou a Barbie da Shopee com um olhar julgador, falando que já tinha visto ela em algum lugar. E ainda cutucou perguntando se ela já tinha trabalhado num puteiro. A Barbie da Shopee ficou furiosa, bateu na mesa e gritou que ela era de família e que nunca trabalhou em um puteiro. O Ken debochado respondeu que plástica nenhuma pagava o passado dela. Ela ficou gelada. Como que ele sabia que ela tinha feito cirurgia e trabalhado naquela vida? E pior, isso tinha acontecido há uns 10 anos. A senhorita Lee ficou chocada, se perguntando como que ele parecia saber de tudo. Foi aí que chegou o vice-presidente da Câmara, perguntando para a loira o que estava acontecendo. Ela, no modo drama, disse que quem tinha insultado ela. O homem todo pomposo garantiu que resolveria e perguntou para a senhorita Lee quem era aquele cara. Ela, com um sorriso confiante, apresentou ele como seu namorado. O velho então avisou que quem tinha humilhado sua esposa e ainda por cima ameaçado ela. E sim, o cara realmente era o marido da Barbie da Shopee. O Ken tranquilo disse que alguém poderia resolver aquilo por ele. E completou que não ia parar por causa da senhorita Lee, mas sim por causa de um tal de Ma. O velho ficou branco, perguntando como ele conhecia esse nome. Foi quando o Ken puxou ele para conversar e soltou a bomba. 10 anos atrás, a esposa dele tinha sido convencido pelo amante a ganhar dinheiro fácil como garota de programa. Foi lá que ela conheceu um cliente rico, o próprio velho. Só que tinha um detalhe, ele era estéril. E quando contou isso pra loira, ela já tinha um plano. Mudou de nome, fez plástica e virou amante dele. 3 meses depois, milagrosamente engravidou. Mas o filho era do amante e não do velho. Até a papelada da paternidade foi falsificada. O velho até desconfiou que o menino não parecia com ele, mas acreditou porque queria muito ser pai. E o golpe final? Queriam matar ele num acidente e ficar com toda a grana. O velho ficou paralisado sem acreditar. Quem então deu o último tiro? O primo dela, que trabalhava na empresa dele, era o tal amante. E no dia anterior, os dois tinham saído juntos. Era só checar as câmeras. O velho ficou possesso. Foi até a mulher e perguntou onde ela e o primo tinham ido no dia anterior. Ela ficou toda nervosa, disse que ficaram no escritório o dia todo. Ele rebateu dizendo que o primo tinha dito que foram ver um cliente. Mas aí ela mudou a história toda, dizendo que agora lembrava que realmente eles tinham saído rapidinho para resolver algo. Ela ainda tentou jogar a culpa em Ken, perguntando se ele tinha feito o marido parar de amar ela. O velho não perdeu tempo, deu um tapa nela e gritou que sabia de tudo e que ia acertar as contas depois. A loira saiu destruída e o velho se virou para pedir desculpa para a senhorita Lee e o Ken. Ele disse que só queria um filho, nunca imaginou que seria enganado assim. Aceitou que talvez nunca fosse pai. Mas o Ken cortou ele na hora, dizendo que tinha mais uma história para contar. Ele falou que ele já tinha um filho. E o velho ficou em choque. Ken começou a contar a história. Um casal de amigos de infância que se apaixonou prometeu ficar juntos para sempre. O homem ficou rico, mas a mulher o traiu. Ele fugiu com o dinheiro sem saber que ela estava grávida. Ela teve o bebê, um lindo menino, e cortou os laços com os pais. Mesmo sendo maltratada, criou a criança sozinha. E por raiva, sempre dizia que o pai do menino tinha morrido. O garoto cresceu, fez sucesso na vida, formou sua própria família, que então revelou que o velho não tinha só um filho, mas também uma neta. O velho sorriu, querendo saber o nome do filho e se a mulher ainda tinha se casado de novo. Ele confirmou que sim, que ela vivia em outro país e nunca procurou porque ele magoou ela demais. Tirando um bilhete do bolso, Ken entregou o endereço dela. O velho ficou emocionado, prometeu que se eles se reatassem, ia ficar devendo uma para ele. Ken comentou com a senhorita Lee que o velho seria útil no futuro e logo a colocou em um táxi. Antes que ele fosse embora, ela o puxou e deu um beijo. O clima ficou muito estranho. Ela explicou que o Ding mandava gente atrás dela e queria realmente que ele visse isso. E ele, com um sorrisinho, perguntou se aquele tinha sido seu primeiro beijo. Ela, surpresa, quis saber se isso fazia parte da inteligência dele. Ele riu, dizendo que o beijo dela tinha sido meio mecânico e até machucou sua boca. Depois disso, se despediu e foi embora. Agora corta para outra cena. 2 moças bem arrumadas conversam. Uma reclamou que estava com fome e queria comer algo, enquanto a outra reclamou dizendo que não precisava esperar aquele pervertido. A de cabelo comprido insistiu que queria esperar por ele. A amiga irritada disse que ela tinha sofrido uma lavagem cerebral e que não ia deixar ele sair impune. A primeira perguntou se ela tinha contado algo para ele, já que ele sabia tanto.
A outra negou e jurou que agora ia acertar as contas na porrada. Enquanto elas discutiam, Ken apareceu do nada, sorrindo como se nada tivesse acontecido. A de cabelo curto explodiu perguntando por que ele traiu ela e chamou ele de péssima pessoa. Ele calmamente respondeu: se eu sou tão horrível, por que ela veio atrás de mim então? Quando ele botou a mão no bolso, a moça ficou mais nervosa e já sacou na hora um objeto que dava choque. Ela começou a gritar e falou para ele não chegar perto. E ele calmamente só falou que ia abrir a porta. Ela ficou ainda mais brava dizendo que ele estava ignorando ela e mandou ele ir pro inferno, avançando para dar o choque. E foi aí que ele soltou: seu namorado tá te traindo. Explicou que quando o cara voltou de Dongai, foi direto para casa da amante e ele até sabia a rua. E para provar, contou que o namorado tinha pedido dinheiro emprestado para ela no dia anterior. A moça ficou possessa dizendo que tinha um bom olho para homens e que ia ligar para ele para provar que o Ken mentia. No telefone, ela perguntou se ele estava em casa e se os 10 mil estavam na gaveta do quarto. O namorado gaguejou dizendo que estava em casa, mas evitou falar do dinheiro. Ela explodiu dizendo que ia matar ele. A de cabelo comprido tentou acalmá-la dizendo que ia junto. Mas o Ken foi rápido, pegou ela no colo e falou que já que eles estavam sozinhos, podiam entrar em casa. Ela ficou vermelha de raiva, reclamando que não precisava ser carregada. E ele, com um sorriso, respondeu: princesa, não pode se cansar. Ela gritou pedindo para ele soltar. O sol raiou e o nosso protagonista acordou com uma moça de cabelo comprido dormindo profundamente ao seu lado. Ele cutucou ela perguntando se ela não ia levantar. Ela, resmungando, reclamou que não tinha dormido direito por causa dele e que precisava do seu precioso sono da beleza. Sem cerimônia, ele jogou um papelzinho com o seu número de celular e falou que se ela quisesse marcar algo, não ficasse se fazendo de difícil. A moça, toda boba, deu uma risada e comentou que ele ainda continuava o mesmo. Agora corta a cena. Ken caminhava distraído pela rua quando notou um homem de máscara e óculos espiando ele. Não perdeu tempo, ligou para alguém e perguntou se tinha colocado um cara para seguir ele. E avisou que poderia se encontrar depois de seu treino. No meio dos exercícios, ele refletiu que mesmo tendo desenvolvido técnicas de luta ao longo de 1000 anos, seu físico ainda não estava pronto. E agora, depois de mexer com o Ding, sabia que vários problemas maiores viriam. Enquanto ele conversava com um colega de treino, apareceu o Ruivo, um dos braços direitos do Sr. Lee. O outro braço direito do Sr. Lee, o Wang, tinha começado como um subordinado qualquer. Mas por ter ficado mais próximo do chefe, ele ganhou poder e expandiu sua influência. Em poucos anos, virou um dos 4 grandes chefes que controlavam quase toda a indústria de entretenimento do leste da China. O Ruivo se aproximou e explicou que tinha mandado alguém seguir o Ken só para protegê-lo. Mas ele não tinha mais intenções. Ele retrucou que o Sr. Lee provavelmente não sabia disso e que se descobrisse que ele estava cuidando da irmã dele, ia acabar mal. O Ruivo ficou nervoso, mas o Ken o acalmou dizendo que se quisesse entregá-lo, já teria feito. Então o Ruivo perguntou o que ele queria. O Ken respondeu que queria sua amizade. Ele tinha muitos contatos, mas faltava gente para agir quando ele precisava. O Ruivo topou na hora, dizendo que se fosse necessário, era só pedir. O Ken pensou que mesmo sabendo de tudo, não adiantava nada sem gente para executar. E essa parceria ia ser essencial. Foi quando alguém ligou para ele avisando que tinha acontecido algo importante. O Ruivo ofereceu seu carro e até roupas melhores, já que ele estava muito informal. E disse que isso era para compensar o incômodo. O Ken agradeceu e partiu direto para o local. Chegando lá, encontrou um monte de gente tentando resolver um problema na empresa. A senhorita Lee visivelmente estava preocupada, falando sobre alguém que não estava bem. O Ken perguntou o que tinha acontecido. Ela explicou que a sua representante tinha sofrido um acidente de carro e que tudo indicava que foi o Ding por trás de tudo isso, já que ela descobriu seu plano. O Ken concordou que não parecia coincidência. Ela ficou furiosa, dizendo que o Ding era um idiota por achar que podia quebrar as regras da aposta e usar sua influência da família. O Ken logo se ofereceu para encontrar outra representante. Ela topou na hora e mostrou no seu celular uma atriz famosa cheia de prêmios. A senhorita Lee duvidou que uma celebridade daquele nível topasse trabalhar com eles. Se fosse mentira, não ajudaria em nada. Ele então propôs uma aposta. Se ele conseguisse fazer a atriz assinar com ela, a senhorita Lee teria que admitir que ele realmente era bom. Ela aceitou o desafio sem acreditar muito, mas o Ken já tinha um plano. A atriz se chamava Manny e era famosa pra caramba.
Ela foi a primeira chinesa a entrar no ranking das estrelas internacionais, ganhando um monte de prêmios com seu filme Espada do Outono e da Água. Virou uma das atrizes mais bem pagas do mundo. Quando Ken sugeriu contratá-la, a senhorita lhe deu uma risada sem graça. Tá brincando, né? Ela deve estar ocupadíssima com filmagens e contratos internacionais. Ele então propôs que, se conseguisse trazer a atriz famosa, ela teria que admitir a derrota. Se perdesse, não só desistiria do dinheiro, como ainda botaria 20 milhões a mais no bolso. Só tinha uma condição: ela não poderia ficar com ciúmes quando ele ganhasse. Ela revirou os olhos, dizendo que nem gostava dele de verdade e que podia ficar com quem ele quisesse. Ele, com um sorrisinho debochado, aceitou o acordo e ainda avisou que já estava contando com os 20 milhões. Ela ficou furiosa e logo concordou. Sem perder tempo, Ken ligou pro Ruivo pedindo um favor. Os dois foram para uma locadora de videogames, onde um monte de moleque estava jogando. Ken pediu pro Ruivo ligar um PC e entrar no jogo. A missão era registrar todo mundo e ir para a terceira área usando o nome Rei das Hordas e esperar ele na área dos novatos. No jogo, um sistema anunciou que ele tinha recursos infinitos, 10 moedas de ouro e recargas ilimitadas. Ken logo entrou no jogo, falou que ia recarregar e criar um clã. 4 horas depois, os dois já estavam no meio de um combate épico. O Ruivo estava impressionado, nunca tinha jogado com um cara tão poderoso. Os dois conseguiram vários itens raros e no final o clã deles virou o mais forte do servidor depois de derrotar a gangue original. O Ruivo comentou que tinha gasto mais de 10 milhões nos equipamentos. Quem explicou que agora só restava 2 grupos poderosos no jogo: o Rei das Hordas e o Coração Devorador de Mundos. Era a hora do próximo passo. Começou uma batalha contra o outro clã. Mas enquanto todo mundo se matava, Ken apareceu em outro lugar e encontrou um personagem especial. O personagem perguntou se ele era o líder. Esse personagem era o chefe do clã Dragão Devorador de Mundos. E ele tinha o nível 999. O cara riu dizendo que o Ken devia ser só um fã. Afinal, quem gastaria tanto dinheiro no jogo? Mas admitiu que os dois clãs estavam equilibrados. Qualquer um poderia vencer. O Ken discordou, dizendo que o vencedor já estava decidido. Ele deixou o adversário confuso. E foi aí que ele deu a ordem: todo mundo larguem as armas e saiam do jogo. O adversário pirou. O que você está fazendo? Volta aqui. Ele implorou, gastou mais de 10 milhões nisso. Se você sair, cara, não vale de nada. O Ken só respondeu: não posso ajudar. A empresa da minha mulher tá falindo e eu preciso arrumar uma nova representante para ela. O adversário deu uma risada pedindo para ele falar logo quem que ele quer, que ele arruma na hora. Ken avisou que precisava ir embora e que tinha um compromisso no leste da China. O adversário ficou surpreso, revelando que também era de lá. Mas antes que pudesse conversar mais, ele simplesmente saiu do jogo dizendo que estava atrasado. Mais tarde, na empresa, ele recebeu uma mensagem. Era o cara do jogo dizendo que conseguiu seu número com o dono do servidor. Eles descobriram que até tinham o mesmo sobrenome por serem da mesma região. O homem queria se encontrar com o Ken, e o Ken logo topou. Antes do Ken ir para o encontro, mandou os funcionários irem para casa mais cedo e marcou seu encontro num prédio comercial. Quando chegou lá, se deparou com o segundo filho da família Lei, o Lei Sheng. O cara perguntou se ele sabia com quem estava falando. Ken não só conhecia, como soltou o nome completo e ainda lembrou que a reputação dele era imensa. Afinal, a família Lei era uma das maiores e mais ricas do país, com mais de 60 bilhões de ativos. O patriarca já estava aposentado e quem mandava agora era o jovem Lei. Lei Sheng ficou curioso, querendo saber de qual família ou quem era. Ele riu, dizendo que o cara estava sendo muito cauteloso. Ele completou dizendo que não vinha de família importante e que tudo não passava de uma coincidência. O herdeiro ficou pensativo. Quem seria aquele garoto? Algo nele parecia fora do comum. Mas como ele era muito novo, fosse talvez só um entregador. Resolveu mudar de assunto perguntando sobre o problema da sua mulher. E se ele tinha gastado tanto no jogo, por que então não conseguiu arrumar um porta-voz? Quem explicou que alguém tinha armado contra ele. A representante original tinha sofrido um atropelamento suspeito. Sinal de que gente poderosa estava por trás. Lei Sheng levantou a sobrancelha e fez uma brincadeira com ele. Você gastou uma fortuna no jogo e ainda tá matando gente por vingança? Mas ele logo completou dizendo que não precisava se preocupar, pois ele mesmo ajudaria e acharia outra representante.
só precisava saber o nome da empresa. Quando Ken mencionou que era uma marca de cosméticos da senhorita Lee, o herdeiro quase caiu da cadeira. Deu uma risada e falou que se era da família Lee, deveria ter avisado antes. Ken foi rápido em corrigir. Ele nem era considerado parte da família. E a relação dela com os parentes era péssima. Foi quando o celular tocou. Era a senhorita Lee, querendo saber se ele tinha gasto os 10 milhões da aposta. Ele encurtou a conversa, sugerindo aumentar mais a aposta. Quem perdesse teria que se ajoelhar e pedir desculpas. Ela berrou, dizendo que ele estava enrolando demais. Assim que desligou, o Lei quase engasgou. A senhorita Lee se ajoelhando? Quem diabos é você? Tem um exército escondido? O Ken só deu de ombros. Coisa de casal, né? Minha mulher é muito temperamental, perdeu uma aposta e ficou brava. O herdeiro começou a tratar ele como um irmão, convidou até para tomar um chá. O Ken explicou que queria ajudar a senhorita Lee na sua empresa, mas ela não deixava. Tudo porque temia que o Ding, um cara perigoso, pudesse atacar quem ficasse perto dela. O herdeiro Lei soltou que todo mundo conhecia o tal Ding, e que se a representante tinha sido atropelada por ordem dele, era melhor ele tomar cuidado. O Ken não gostou nada da sugestão. Disse que ficar com medo e se esconder não era uma atitude de homem. Ele preferia encarar o problema de frente para proteger quem importava. O outro concordou na hora, achando corajosa a decisão de enfrentar o Ding sem medo. Foi aí que o Ken explicou sobre a sua aposta com a senhorita Lee. Ela deu a carta branca para ele comandar o lançamento de um novo produto. Se a conferência da empresa acontecesse sem problemas, ele ganhava. A parte ruim seria que se ele perdesse, ele teria que virar um menino bonzinho e obedecer ela em tudo. O Lei achou a ideia ótima e se ofereceu para ajudar. Afinal, era só uma conferência, nada demais. Ligou para uma mulher que logo chamou ele de pai. Ele mandou ela tirar férias, voltar para casa, avisando que já tinha arrumado um novo trabalho. Quem ficou impressionado com a velocidade, em questão de minutos já estava tudo resolvido. O contrato estava fechado e o plano já tinha dado certo. Lei quase contou um segredo sobre a poderosa família Leiyu, mas decidiu segurar a língua. Preferiu falar mal dos Ding, dizendo que ele e o Ken estavam destinados a se conhecer. Como ele era o mais velho, sugeriu que o chamasse de irmão. Ken topou, brincando que talvez o destino deles fosse ainda mais forte do que imaginavam. O outro ficou emocionado, quase sem acreditar. Foi quando Ken entregou o celular para ele ler uma mensagem importante. Alguém com aquele número sabia a verdade sobre o acidente de carro que ele sofreu há 10 anos atrás. O Ken avisou que os aliados já estavam alertados, mas precisava agir rápido para não deixar o culpado escapar. Enquanto isso, memórias ruins voltaram à mente do herdeiro. 10 anos atrás, um caminhão apareceu do nada e bateu no carro que eles estavam. Ele tentou desviar, mas foi rápido demais. O veículo capotou e explodiu. A esposa dele morreu na hora. Ele sobreviveu, mas passou 3 meses entre a vida e a morte no hospital. Depois, ele descobriu que o caminhão era de um funcionário da empresa do próprio irmão. Só que o motorista desapareceu e a investigação não foi adiante. Desde então, ele fingiu ser só um playboy burro e irresponsável. Tudo enquanto esperava a hora certa de se vingar. Nesse momento, o homem entrou na sala, confirmando a identidade e endereço de alguém que ele pediu para investigar. Lei agradeceu e, virando para quem disse: "Irmão, vou nessa, te devo uma. Se precisar de algo, é só chamar." Sozinho, o Ken refletiu. Só 2 dias nessa vida e já tinha ganhado 2 irmãos. Lembrou que ainda precisava cobrar os 20 milhões e um pedido de desculpas para a senhorita Lee. Ele tentou ligar para ela, mas ela desligou na cara dele. Ken logo recebeu uma mensagem da senhorita Lee, e ela foi bem seca: "Estou em uma reunião." Ele franziu a testa. Mas não era de manhã? Ela ainda está brava comigo? Ele, meio desanimado, pensou: "Ah, mulheres, melhor ir para casa." No caminho, parado no sinal, ele notou um carro de luxo ao seu lado. Quando olhou melhor, deu um pulo interno. Era a senhorita Su, considerada a mulher mais linda da China Oriental. Ele a conhecia de outra vida, e ela tinha sido especial para ele. Vendo a coincidência, pensou: já que a gente se esbarrou assim, por que não dar uma investida? Com um sorriso charmoso, acenou e disse: "Oi?" Mas ela nem olhou, só levantou o vidro do carro, ignorando ele completamente. Isso só deixou ele mais interessado. Pegou o celular e mandou uma mensagem: "Você é ainda mais linda pessoalmente do que na TV."
Quando a lua vai brilhar pra gente? Ele estava confiante que ela ia ficar impressionada, mas quem respondeu foi o cunhado dele, o Sr. Lee, chamando ele para uma reunião urgente. Quando chegou no local, o cara mostrou uma casa enorme de 3 andares. É presente para vocês, explicando que era um agradecimento pela ajuda e que como a irmã dele estava grávida, precisava de um bom lugar para morar. Quem ficou boquiaberto com o presente e logo agradeceu. No dia seguinte, dia 10 de julho, uma mulher chegou num prédio empresarial, pedindo para ver a presidente Senhorita Lee. Era a tal atriz famosa. Dentro do escritório, a chefe estava estourada com os funcionários. Quando viu a atriz entrar, ficou chocada. Nunca imaginou que ela aceitaria o convite. A convidada elogiou a Senhorita Lee, dizendo que ela era linda e fazia um belo casal com o marido. Explicou que tinha vindo porque devia um favor ao empresário dela, que era amigo do Ken, e que estava animada para a conferência. O contrato foi fechado na hora. Foi então que o Ken apareceu na sala perguntando se já fecharam o contrato. E ele ainda completou dizendo que merecia um pedido de desculpas. Ela tentou mudar de assunto, perguntou como ele conhecia o tal Lee. Ele só deu um sorriso misterioso falando que mágico não revela seus truques. Mas ele não deixou barato, insistindo nas desculpas. Enquanto isso, ela começou a tirar o casaco de um jeito provocante, deixando o clima mais tenso. Então, com passos firmes, ela se aproximou, tirou os sapatos e declarou: "Meu nome é Lee Ho-ping." Ela se ajoelhou na frente dele e, olhando para os seus olhos, disse com sinceridade: "Peço desculpas." Ele logo aceitou e ainda brincou, dizendo que aquela saia tinha até aberto seu apetite. Foi quando o celular dela tocou. Era seu irmão, avisando que alguém da família Su estava investigando quem. A senhorita Lee, com aquele jeito curioso de sempre, quis saber por que estava investigando quem. Ele nem se deu o trabalho de responder direito, só mandou um "não é da sua conta." Ela ficou puta da vida, sempre com esses mistérios. E ainda reclamou, dizendo que ele estava fingindo para chamar a atenção dela. Aposto que já se apaixonou por mim. Quem não perdeu a chance de cortar o barato. Deu uma resposta seca, dizendo que ela não era nem de longe a mulher mais bonita ou impressionante que ele já conheceu. Não entendia de onde vinha tanta confiança. Ela, cheia de ironia, perguntou se ele já tinha conhecido tantas mulheres incríveis assim. Ele confirmou que sim, mas deixou claro que hoje em dia não ligava mais para essas coisas. Quando ela tentou puxar mais assunto, ele fechou a cara. "Não vou ficar contando minha vida pessoal." A senhorita Lee não perdoou. "Ah, então você não tem nenhuma história para contar? Nem precisa mentir, hein?" Foi quando o telefone dele tocou. Do outro lado, uma voz se identificou como Su, dizendo que queria conhecê-lo pessoalmente. Ele perguntou se realmente precisava ser pessoalmente e ficou desconfiado. Era justamente a mulher da família que estava investigando ele. Ela insistiu, dizendo que tinha assuntos importantes para resolver e marcou um encontro num clube privado. A senhorita Lee, que ouviu tudo, não resistiu. Perguntou se ela seria uma das suas ex. Quem deu aquele sorrisinho malicioso e falou que não, mas em alguns dias poderia ser. Ela ficou pensativa, não conhecia Su pessoalmente, mas sabia da fama. O pai dela tinha sido um homem focado na carreira, casou tarde e quando a Su nasceu, ele já estava velho. Criou a filha como uma verdadeira nobre e quando foi estudar fora, tinha guardas vigiando ela 24 horas por dia, para garantir que não se apaixonasse cedo. E agora, com o pai doente, ele queria arrumar um bom casamento para a filha. Mas as condições eram rígidas, nem muito velho, nem muito novo. E claro, tinha que vir de uma família rica. Por isso, o Ken jamais seria aceito. A senhorita Lee, decidida, falou que eles nunca teriam um relacionamento. Ele, como sempre provocador, propôs outra aposta. E ela topou na hora. Ele falou que só precisava de 3 dias para fazer com que a Su ficasse com ele pelo resto da vida. Ela riu, dizendo que daria 30 dias para ele. E se ele perder, ele teria que ficar de joelhos pedindo desculpas. Ele, sem perder o ritmo, puxou ela pela cintura e perguntou que se ela perder, o que ele ganha? Ela hesitou, falando que precisava pensar. Agora já é dia 11 de julho, no clube privado. Um funcionário recebeu Ken na entrada e perguntou se ele era o Ken. Ele confirmou e disse que tinha uma reunião marcada com a senhorita Su. Ele foi levado até um belo espaço aberto, onde ela estava jogando golfe. Quando ele se aproximou, ela nem perdeu tempo e perguntou: "Como você sabe desse assunto?"
Ele só sorriu e falou que não ia contar. A situação estava ficando interessante. Ela, desconfiada, perguntou quanto ele queria em troca pela informação. Ele ficou ofendido na hora, falando que não tá chantageando ela. Ela ficou ainda mais desconfiada, perguntando se ele não queria dinheiro, então o que ele queria afinal. O Ken só deu de ombros, falou que se ela realmente estivesse tão preocupada, já teria chamado seus guardas, aberto um buraco e jogado ele ali mesmo. Ela revirou os olhos. Não faça esse tipo de coisa. Além do mais, você namora a senhorita Lee. Ninguém ia ter coragem de mexer com você. Foi aí que ele decidiu provocar. Perguntou se ela queria que ele deixasse ela ainda mais confiante e ainda puxou ela pela cintura. Ela gritou para ele soltar, mas ele só riu. Falou que estava só ensinando ela a jogar e ainda completou. Agora que eu tenho a prova, por que você ainda está resistindo? Enquanto isso, ela pensava que a senhorita Lee era super ciumenta e que se descobrisse que ele estava agarrando outra mulher assim, seria capaz de matar ele. Mas pelo jeito, ele não estava nem aí. Parecia até que estava gostando de desafiar a sorte. Os guardas que estavam por perto ficaram na dúvida. Será que a senhorita Sue está gostando dessa conversa? A senhorita Sue perguntou se ele não tinha medo que ela ligasse para sua mulher e contasse tudo. Ele encarou ela e falou que até tem medo, mas ela realmente deveria ter medo dele revelar os seus segredos. Ela sorriu desconfiada. Então você me ajudou só para me chantagear depois? Ele falou que não tinha nada a ver e pediu para ela continuar jogando. Só parasse de empinar tanto o bumbum na hora de bater a bola. Ela ficou furiosa, mas antes que pudesse xingá-lo, os seguranças chegaram desesperados com o celular na mão. A Sue ignorou e os seguranças tentou enrolar quem estava ligando, dizendo que ela não podia atender. Enquanto isso, o Ken continuava ensinando ela a jogar, dizendo que ela estava com a postura toda errada e com a pelvis muito inclinada. Ela bateu na bola e ele logo elogiou. Boa, mas não posso te ensinar a segunda técnica. Ela perguntou por que não e ficou curiosa. Ele falou que a sua mãe provavelmente já mandou alguém prender ele, mas aparentemente ele estava tranquilo. Mas não é que ele estava certo mesmo? Os seguranças já estavam contando tudo para a mãe dela. Eles contaram como ele tinha abraçado a Sue, dado um tapinha no bumbum e fingido que era só uma aula de golfe. E a mãe, é claro, ficou com ódio, falando que já estava a caminho. E ainda deu a ordem. Fiquem de olho neles. Já estou chegando. A parte 2 vai ficando por aqui. E esse manhwa tá cada vez mais interessante. Se vocês não querem perder os próximos capítulos, não se esquece, deixa o seu like. Me apoia também se inscrevendo e compartilhando com os amigos esse vídeo. Um beijo, vou ficando por aqui e tchau!